Olá, amigos e visitantes, sejam bem-vindos. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica e na videoaula de hoje, pessoal, eu vou trazer uma matéria muito bacana. Hoje eu vou falar dos cabos de rede e das tecnologias que envolveram esse cabo e também as entradas ou saídas no caso de pendrive, né? São as entradas USB, bem como as entradas também de cabo de rede, né? Que seria esse conector aqui, ó. Então, o que acontece? No ano de 1994, as empresas de tecnologia, né, as grandes empresas como IBM, Dell, Intel e muitas outras, né, são uma infinidade, eles se reuniram na época com o intuito de criar uma porta para que pudesse ser trafegado dados por essa porta, né? Então surgiu aí a porta USB, que é essa aqui, que eu vou mostrar aqui no notebook. Não sei se dá para ver aí, ó. Essa entradinha aqui, ó, isso aí é USB, né? Todo mundo conhece, né? Quando você coloca aí o pendrive, enfim, né? Ela tem uma infinidade aí de recursos, né, para que você possa estar utilizando. Então, o que acontece? Eu vou falar dessa porta, né, e vou falar do cabo de rede, né, como é que realmente funciona. O que acontece? Em 94, essas empresas se reuniram com o intuito de criar essa porta para trafegar dados. E quando foi em 1996, essas portas entraram no mercado, né? E aí o que acontece? Ela não foi criada sem estudos, né? Isso aí é uma coisa lógica, né? Tudo tem que haver estudos. E o que acontece? O tráfego de dados, ele gera muito ruído. E era necessário uma forma de estudar para que, né, se tirasse os ruídos. O que fizeram? Foi criado, então, o cabo de rede. É esse cara aqui, ó. Inclusive aqui tem até um conector que é da entrada de rede, né? Que é esse cara aqui, né? Esse aqui é o conector de rede, no caso, né? O da entrada USB, ele é um pouquinho menor, né? Um pouco diferente, né? E o cabo é esse aqui, ó. Esse é o cabo de rede, esse é um cabo azul, tem ele branco, cinza, tem várias, né? E dentro, aqui, ó, nós temos, são 2, 3, 4. Esse aqui, ó, nós temos 4 pares de fio. Observe que cada par, ele é um fio trançado. Olha só, observe, ele já vem assim trançado. Isso aqui, para você que não sabe por que foi feito assim, é disso que eu vou falar. Muita gente com certeza sabe, né? Pessoal aí da área de TI, né? Pessoal que trabalha aí com instalação de equipamentos, que usa esse tipo de cabo, geralmente sabe, mas muita gente não sabe a razão disso aqui. O que acontece? Eu vou fazer um desenho aqui e vou aproximar aqui um pouco a câmera para que fique bem claro e bem objetivo, né, como que funciona essa questão aí, né? Continuando aqui, vamos lá então. O que acontece? Se eu tiver, por exemplo, um fio de qualquer natureza, né? E por esse fio eu passar uma corrente elétrica, ou seja, se eu alimentar ele aqui, por exemplo, citar um exemplo aqui, se eu colocar nele uma tensão de 12 volts, circulando nele, vai circular nesse fio uma corrente elétrica. E qualquer material condutor,
quando por ele circula uma corrente elétrica, em volta desse condutor, desse fio, vai criar um campo magnético, mais ou menos assim, ó. Vai criar aqui um campo em volta dele. Esse campo nada mais é que uma espécie de interferência, né? Então, o que acontece? Com o cabo, com esse cabo aqui, ó, com esse cabo aqui, que é o par trançado, o que vai acontecer? Vamos imaginar o seguinte, deixa eu apagar aqui, vamos imaginar o seguinte, o que vai acontecer? Deixa eu pegar aqui uma outra caneta, para que a gente possa concluir aí. Então, continuando aqui, eu já peguei a caneta, agora eu vou mostrar novamente aqui, ó, a entrada USB, né? Tá aí a entrada USB. E eu vou falar dessa entrada para que a gente entenda, para que você, melhor dizendo, entenda a razão de se ter esse cabo trançado, né? No caso, o cabo de rede. O que acontece? Na entrada de USB, nós temos isso aqui, ó. Vamos dizer, deixa eu fazer aqui um pouquinho maior, para ficar melhor aí na câmera, né? Então, vamos dizer que aqui, ó, fosse fazer aqui mais ou menos, não sou bom de desenho, sou até muito ruim, mas vamos dizer que aqui fosse a minha entrada USB. O que acontece na entrada de USB? Lá nós temos 4 fios que entram lá, né? Um desses fios é o VCC. É o VCC. Aqui, nesse terminal, entra uma tensão de 5 volts, ok? E do lado de baixo aqui, ó, nós temos o menos, que é o ground, né? Ou o negativo, né? Caso negativo da fonte, né? Está aí. Agora, entre esses dois, entre a fonte, que é o positivo, e o negativo, nós temos o D+, e nós temos o D-. O que isso significa, esse D? É por aqui que vão trafegar os dados, né? Nós temos a alimentação, e no D+, e no D-, vai trafegar os dados. Acontece o seguinte, aqui, ó, onde sai o D+, e o D-, vai circular uma corrente por esses dois caras aqui, né? E aí o que acontece? Eu vou apagar aqui e vou voltar lá naquela questão lá da indução eletromagnética que acontece quando uma corrente circula por um condutor qualquer. Então, vamos imaginar o seguinte, aqui, ó, eu tenho um fio onde eu estou aqui, ó, aplicando uma tensão de 12 volts nele, apenas como exemplo, pode ser 5, no caso o exemplo lá da entrada, né, USB, pode ser qualquer tensão. O que importa é que, se circular uma tensão, obviamente vai circular uma corrente. E se essa tensão for positiva, no caso aqui, né, eu vou citar ela como sendo uma tensão positiva, vai criar um campo magnético, aquele mesmo campo que eu falei, só que esse campo ele vai criar também num sentido, assim, ó, colocando a setinha aqui, ó, para entender que esse campo ele está circulando apenas num sentido, ok? Aqui está o campo magnético circulando nesse sentido. As interferências, né, propriamente ditas, né? Agora, eu vou fazer aqui o negativo. Vamos dizer que, deixa eu colocar a setinha aqui, ó, para entender que a corrente estava circulando para cima. E aqui eu vou desenhar o outro, que seria a corrente circulando para baixo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ter uma tensão de 12 volts
só que agora uma tensão negativa. E aí o que acontece? As mesmas linhas de força que foi criado nesse que era positivo, serão criadas também nesse aqui que é negativo. Só que agora, no sentido contrário. Vejam só, elas circulam para baixo. Circulam para baixo, né? Contrário da outra. E aí o que acontece? Tem uma lei que diz o seguinte, que as forças eletromagnéticas que funcionam em sentido contrário, elas se anulam. Ou seja, vou fazer aqui novamente, essa aqui estaria indo para cima, né, que seria a positiva, essas linhas estariam aqui, fazer mais próximo aqui para que eu possa, né? Então, o que acontece? Agora, eu vou fazer aqui a negativa, essa aqui seria a negativa, que também aí ela seria contrário às linhas de força, né? Elas seriam para baixo, contrário das demais. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Perceba que as linhas, elas entraram umas dentro das outras. E nesse caso aqui, ó, esse campo eletromagnético, ele é anulado, ou seja, acaba a interferência que está sendo gerada em volta desse cabo. E aí vem a lógica da questão do cabo aqui, né? O que acontece? Vamos dizer que esse cabo aqui, ó, pegar esse azul com branco aqui, ó, num deles iria circular o D+, que seria o dados positivo, e no outro iria circular o D-, que seria o negativo, né? E aí, como os campos iriam se cruzar, eles automaticamente seriam eliminados. Então, essa é a razão pela qual foi desenvolvido esse cabo com esses pares trançados exatamente para eliminar o ruído, né? E aí vem a questão, esse cabo hoje, ele é muito utilizado em diversas aplicações. Uma dessas aplicações costuma ser a instalação de câmeras, circuito de câmeras, né? Utiliza muito esse cabo. E isso aqui é muito interessante para a instalação de câmeras, para estar evitando aí a produção de ruídos, né? Inclusive, é bom ressaltar aqui aos instaladores de câmera, eu já trabalhei muito com esse segmento também, já instalei muita câmera, e o que acontece? Você não pode jamais pegar o cabo, seja cabo de rede, seja qualquer outro cabo, e passar ele junto com outras tubulações, principalmente tubulação de onde há energia elétrica. Porque, pense comigo, um cabo desse aqui, ó, que está passando dados, ou está passando vídeo, e se ele tiver encostado dentro de uma tubulação onde há ali a passagem de energia elétrica, ele vai induzir ruídos e, obviamente, esses ruídos você irá ver aí na tela do monitor, no caso, a hora que você estiver olhando aí a câmera, né? E não é apenas câmera, qualquer coisa que trafegue algum tipo de informação, algum tipo de dados, não se pode jamais se colocar junto com outros, né, com outros condutores, né, que trafegam outros tipos de dados, né. Agora, o que acontece com as entradas USB? Por que elas também não geram ruído? Eu vou falar como que é feito, por exemplo, aqui nesse notebook, que eu já mostrei aí as entradas USB. Só que antes de eu mostrar, eu gostaria de pedir para você que está no canal pela primeira vez, assina o canal, marca o sininho para receber as notificações do próximo vídeo, compartilha com seus amigos. Se você gostou desse tema,
dá um like aí para ajudar o canal e vamos lá, sem muita enrolação. O que acontece? Eu vou novamente desenhar aqui a entrada USB para que a gente entenda por que não gera ruído na entrada USB. Aqui no caso eu vou ter o mais, né, que seria o VCC, onde entra os 5 volts. Aqui eu vou ter o menos, que seria o negativo. Né? Aqui eu vou ter, vou até botar de vermelho aqui, para que, né? Aqui eu vou ter o D+, e aqui eu vou ter o D-, que é por onde vai aí trafegar os dados. O que acontece, pessoal? Numa entrada USB, que no caso fica no equipamento, nesse caso aqui, ela está no notebook, e se a gente parar para observar, a entrada USB hoje ela é utilizada em tudo. Por exemplo, a fonte do nosso carregador do celular é uma entrada USB. Então, é uma infinidade de equipamentos que hoje fazem uso dessa tecnologia. Então, continuando aqui, eu vou falar aqui da entrada USB no caso, né? O que acontece com o ruído? Eu já falei do cabo, né? Porque o cabo é trançado. E nós temos um problema a resolver na entrada, lá dentro do equipamento. No caso, aqui eu mostrei o notebook, onde tem aí as entradas USB. E o que acontece? Até a entrada do USB, no caso aqui, ó, vamos imaginar que a entrada USB fosse aqui, ó. Ok? Vamos imaginar que ela fosse aqui. Até aqui eu teria aqui o meu cabo de rede, que já está aí protegido, né? Como já foi falado aí, a razão deles serem cabo trançado, né? Aqui dentro, o que vai acontecer? Aqui vai estar ligado, vamos imaginar que fosse aqui, ó, os dois pontinhos, D+ e D-, né? Essas duas linhas aqui, ó, elas vão sair aqui e vem aqui, ó. Aqui estaria, no caso, a fiação impressa, que nesse caso aqui, ó, ela já está no circuito impresso do equipamento. No caso do notebook, né, seria no circuito impresso do notebook. E aí o que acontece? Aqui fora eu tenho o cabo, que está protegido contra ruídos, né? E aqui dentro, que eu não tenho o cabo, tem apenas o circuito impresso. Como é que vai funcionar? Porque aqui também, pessoal, é como se fosse dois fios, um ao lado do outro. Como aqui ele não pode ser trançado, né? No caso aqui, ó, vamos dizer que aqui fosse um fio comum. Se fosse um fio comum, seria dois fios, assim, ó, um trançado no outro, né? Que é o caso do cabo de rede. Mas no circuito impresso não tem como fazer isso. E aí, qual a solução? Encontrou-se a solução. Deixa eu limpar aqui para estar mostrando. O que foi feito? Em volta desses dois caras aqui, ó, desses dois fios que estão no circuito impresso, foi feito em volta aqui, ó, uma malha de cobre. Aqui, ó, isso aqui tudo seria cobre. Tudo cobre. Dos dois lados. Você que mexe aí com assistência técnica, que conserta alguns aparelhos, como por exemplo notebook, aqui dentro, ó, se a gente olhar, onde passa a fiação, em volta dela nós temos uma malha cobreada que vai servir como filtro para esses ruídos. Então, é assim que funciona. Parece uma coisa assim muito extraordinária, mas não é. É simples. Isso aqui é uma coisa simples, né? É apenas aí a criação da tecnologia, né? Para que você entenda como realmente funciona, né? Para você que presta serviço, que de repente não entende por que tem essas malhas, está aí a explicação. Isso vale, eu citei no caso do notebook, mas isso vale para tudo, pessoal. Imagine, por exemplo, hoje,
Os televisores, eles têm lá entradas de USB, né? Entrada de cabo de rede, enfim. E aí lá dentro é a mesma coisa. Por onde trafega os dados, vai ter lá as duas linhas fininhas, feitas no circuito impresso, no circuito impresso. Elas são bem próximas uma das outras, costumam ser fininhas também. E em volta a gente tem a área cobreada, que faz a proteção, né? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí para ajudar o canal. Assina aí o canal, marca o sininho, né, para você receber as notificações. Se gostou, dá o like, ajuda o canal para incentivar. Um abraço a todos e até a próxima.